Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre progressão geométrica. Se você ficar até o final, vai conseguir responder a lista de exercícios que eu coloquei aqui na descrição. Vamos lá? Verificaremos agora duas sequências numéricas. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 8, 16. Percebam que essas duas sequências iniciam com 2. Depois elas vão para número 4 e logo após a gente já começa a ter uma diferença nesses números. Por que isso acontece? Entre o 2 e o 4, 4 menos 2, nós temos a diferença 2. 4 menos 6, nós temos a diferença 2. 8 menos 6, nós temos a diferença 2. Na sequência abaixo, nós temos uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, na sequência acima, nós temos uma progressão aritmética, que nós chamamos de PA. E na sequência abaixo, nós temos uma progressão geométrica, que nós também chamamos de PG. E por que isso acontece? Porque aqui o crescimento na progressão aritmética ele é linear, ele é o mesmo. Já na progressão geométrica, ele é exponencial. Então aqui nós podemos lembrar do número 2 elevado à terceira potência, onde nós vamos ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, vamos aumentar aqui, elevado à quarta potência, ok? E aí nós temos o resultado 16. Se fosse elevado à terceira potência, teríamos o resultado 8. Então, essa é a diferença entre a progressão aritmética e a progressão geométrica. O crescimento dela é diferente do crescimento da sequência numérica de cima. Vamos verificar agora uma nova sequência. 3, 9, 27, 81. O número 3, ele representa o primeiro termo dessa sequência. O número 9, o segundo termo. Número 27, o terceiro termo. Número 81, quarto termo. O 3, nós também podemos chamar de A1. O 9, A2. O 27, A3. O 81, A4. E essa sequência, ela também pode ser infinita, e aí nós representamos como N. Outra coisa importante que nós temos na progressão geométrica é a razão. O que é a razão? Eu pego um número, divido pelo número anterior, 9 dividido por 3, dá 3. Então, eu encontro aqui uma razão chamada Q igual a 3. Se eu pegar o próximo número e dividir pelo número anterior, 27 dividido por 9, eu também vou encontrar 3. 81 dividido por 27, também vou encontrar 3. Agora vamos trocar essa sequência e vamos trocar a razão. Quando eu tenho o número 5, por exemplo, e a minha razão também é 5. Como é que eu descubro o próximo termo seguinte? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Isso é uma progressão geométrica, onde o primeiro termo ele está sendo multiplicado pelo número, que é a razão, número 5,
E ao mesmo tempo, todos os outros próximos números também são multiplicados pela mesma razão. Então, como é que nós encontramos a razão de uma progressão geométrica? Pegamos o número e dividimos pelo seu anterior. 125 dividido por 25 dá 5. Nesse caso, nós temos uma progressão geométrica de 3 termos. O 5 é o primeiro termo, o 25 o segundo termo e o 125 o terceiro termo. Um exercício muito comum para a progressão geométrica é determinar o termo. Então, por exemplo, eu tenho a sequência 2, 4, 8. Então, eu tenho uma sequência de 3 termos. Determine o quarto termo. Como é que eu descubro qual que é o próximo número que vem a seguir? Eu pego qualquer número e divido pelo anterior para mim encontrar a razão. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Vamos confirmar? 8 dividido por 4 também dá 2. Então, eu encontrei que a razão é 2. Como é que eu encontro o próximo número? Eu pego o último número da sequência e multiplico por 2. 8 vezes 2, 16. O 16, então, é o quarto termo nessa sequência. Se pedir o quinto termo, eu pego o 16, multiplico por 2, que vai dar 32. 32 se torna o quinto termo dessa sequência. Um outro tipo de exercício, determine a razão desta sequência. Eu tenho a sequência 1, 4, 16, 64. Então, é uma progressão geométrica de 4 termos. Como é que eu determino a razão? Eu pego o número e divido pelo anterior. 16 dividido por 4, a razão é 4. Para confirmar, 64 dividido por 16, a razão também é 4. O estudo da progressão geométrica é importantíssimo para o nosso entendimento dos juros compostos, onde o crescimento também é exponencial dos juros, onde temos a fórmula montante igual capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. E o que é uma progressão geométrica? A progressão geométrica é uma sequência numérica ou uma sucessão de números onde um termo multiplicado pela razão obtém-se o termo seguinte. Então, por exemplo, 4, razão 4, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Se ainda ficou com dúvidas, deixe suas dúvidas aqui no comentário que eu vou responder pessoalmente. Um super beijo e um abraço!